Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teoria dos Seguros ou Teoria do Risco, como você preferir, e vamos à nossa segunda e última aula sobre Teoria da Utilidade. Primeiro eu vou começar mostrando alguns resultados que eu usei na última aula, para ela não ficar muito longa, né? Eu só joguei os resultados da função geradora de momentos, que enquanto não é um conteúdo da nossa disciplina em si, eu acho bom fazer essa lembrança para quem já tiver esquecido ou para quem não tiver visto tão a fundo em probabilidade, certo? E aí como é que a gente vai fazer para demonstrar aquelas funções geradoras de momento da normal padrão e de uma normal com média μ e variância sigma 2 que eu simplesmente joguei na aula passada, tá? Primeira coisa, a gente tem que lembrar a densidade da normal padrão, vou começar por ela, tá? Então, φ é a densidade da normal padrão, que é elevado a menos e ao quadrado sobre 2 sobre 2π. Lembrando que se isso fosse uma normal não padrão, né, uma normal com média μ e sigma 2, apareceria o sigma aqui embaixo, esse z seria menos μ ao quadrado e o sigma estaria aqui em cima ao quadrado também nessa fração do meu número de horas, tá? Mas enfim, vamos partir da normal padrão para chegar na outra. E aí, como é que eu calculo, então, a função geradora de momentos do anormal padrão para o momento t? A definição é a esperança de e elevado a tz. Normal, a gente sabe que é uma distribuição contínua, que vai de menos infinito até mais infinito. Então, para calcular a esperança, é como? X vezes f de x, né? Isso é integral no domínio. Quem é o nosso x que está aqui? É essa expressão todinha. É elevado a tz vezes a densidade, que é essa outra expressão que está ali em cima, que vai ser 1 sobre raiz de 2π vezes e elevado a menos z ao quadrado sobre 2 dz, certo? Multiplicando o e pelo e, a gente vai ficar com quem? A integral, não vou ficar escrevendo o domínio, tá? Porque a letra já fica complicada aqui. 1 sobre raiz de 2π é elevado a quem? É elevado a menos meio. Vou colocar o menos meio aqui em evidência. E aí, quem estava multiplicando o menos meio era o z ao quadrado. Só que do outro lado a gente tem tz, certo? Para se anular esse tz e entrar aqui dentro, tem que ser menos 2 tz. Eu vou colocar o tracinho no z para a gente não confundir com os dois. dz. Então, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente juntei esse e com esse e coloquei os expoentes juntos para ficar nessa expressão para facilitar a nossa conta, certo? E aí eu vou fazer o quê? Para facilitar a conta, eu vou nesse expoente ainda fazer aparecer e sumir um t ao quadrado. Por quê? Se a gente faz isso, então fica 1 sobre raiz de 2π vezes e elevado a menos meio de z ao quadrado menos 2tz mais t ao quadrado menos t ao quadrado, eu sei que o quê? Que essa expressão aqui é um produto notável. Z ao quadrado menos 2tz mais t ao quadrado. E aí nossa expressão vai ficar como? Ora, eu vou tirar esse t ao quadrado aqui, certo? Que eu não preciso dele, não vou precisar dele para o pulo que eu quero fazer aqui. Eu vou tirar logo ele de dentro até da minha integral. Então, é elevado a menos o meio vezes menos t ao quadrado. Então, isso é o quê? É t ao quadrado sobre 2. Não é isso? Menos meio vezes menos t ao quadrado, menos com menos, fica t ao quadrado sobre 2. Por que a gente está fazendo isso? Ora, isso é 1 sobre raiz de 2π. E aqui em cima vai ficar quem? E elevado a menos meio z menos t ao quadrado. Não é isso? Transformei isso no produto notável, z ao quadrado menos 2et mais t ao quadrado, e fiquei com essa expressão. Mas se a gente olhar aqui, o que é isso? O que é essa integral todinha aqui? Isso daqui nada mais é do que a densidade de uma normal com média
T e variância 1, não é? Porque como é da normal, com média mi e sigma 2, eu tenho sigma aqui embaixo, junto com o raiz de 2π. Aqui em cima é z menos a média ao quadrado sobre o sigma, né? Só que o meu sigma aqui é quanto? Meu sigma é 1. E quem é a integral de uma densidade de menos infinito a mais infinito? Nada mais é do que 1. Então, vai sobrar quem? É t ao quadrado sobre 2. Certo? Então, a gente chegou na expressão que a gente tinha lá e usou na aula anterior. De posse desse resultado, certo? E sabendo dessa expressão aqui, que é relativamente simples de demonstrar, se eu tenho uma transformação linear de uma variável aleatória x em y, a mais bx é igual a y, então a função geradora de momentos de y pode ser obtida através dessa expressão. Basta substituir na definição de função geradora de momentos que você consegue chegar rapidinho nesse resultado aqui, certo? E como eu sei que uma normal padrão z implica nisso daqui, como assim? Eu estou dizendo que x igual a mi mais sigma z vai ser uma normal mi sigma 2. Ora, é verdade, porque a gente não sabe que para eu padronizar, ou seja, chegar na normal padrão, basta pegar minha variável x, subtrair da média dela e dividir pelo desvio. Se a gente inverter esse resultado aqui isolando x, a gente vai chegar nesse resultado. Então, se eu tenho uma normal padrão, multiplico por sigma e adiciono mi, eu vou chegar em quem? Em x, que é uma normal com média mi e variância sigma 2, certo? Então, usando essa transformação aqui, reparem que essa transformação é a mesma dessa daqui de cima. Quem é a função geradora de momento de x em função de t? Ora, o a é igual ao mi e o b é o sigma. Então, usando aquilo ali, aquela expressão, aquela transformação de cima, vai ser mi t m de z, que é a minha transformação original, vezes b, que é sigma t. Então, essa é a nossa transformação. E agora basta aplicar sabendo o resultado que a gente encontrou no slide anterior. Então, quem vai ser a função geradora de momentos de x? Ora, é elevado a mi t vezes a função geradora de momentos de z, que é elevado até ao quadrado sobre 2, só que é aplicada em sigma t ao quadrado, isso tudo sobre 2. Organizando isso aqui, é elevado a mi t mais meio sigma 2 t ao quadrado, que é o resultado que a gente jogou e usou rapidamente lá na aula vídeo anterior, certo? Então aí agora a gente sabe como encontrar tanto a função geradora de momento da normal padrão e como usar esse resultado aqui para chegar na função geradora de momentos de uma normal qualquer. É evidente que eu posso usar a densidade da normal e tentar chegar nesse resultado aqui direto de qual é a função geradora de momentos de uma normal com média mi e variância sigma 2. Mas essa transformação aqui que a gente usou deixa as coisas um pouco mais rápidas e mais fáceis, tá bom? Agora, só para completar a aula anterior ainda, a gente usou uma função utilidade exponencial, certo? E uma propriedade importante nela é que o valor máximo do prêmio que o segurado aceita pagar G não depende da sua riqueza inicial, o que não é algo muito condizente com a realidade, tá? Na realidade, quanto maior a sua riqueza, normalmente isso vai influenciar no seu prêmio máximo. E como é que a gente demonstra isso? Ora, partindo sempre da mesma igualdade de contratar o seguro do lado esquerdo e a utilidade de não contratar o seguro e assumir a perda. Lembrando lá que uma função exponencial, a utilidade dela é dessa forma, certo? Substituindo aqui, a gente vai ficar com quem? Menos E elevado a menos alfa, que multiplica W menos G, igual a esperança
de quem? De menos E elevado a menos alfa, que multiplica W menos G. Certo? Desenvolvendo isso aqui, de um lado a gente vai ficar com menos E elevado a menos alfa W vezes E elevado a alfa G, menos com menos aqui em cima vai dar mais, igual a esse pedaço aqui, menos E elevado a menos alfa W, não tem variável aleatória. Opa, só uma questão, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Que aqui não é G. Está grande ainda. Aqui é X, é nossa variável aleatória. X, pronto. Então, esse primeiro pedaço não tem X, logo eu posso tirar uma constante da minha esperança, ficando menos E elevado a menos com menos vai dar mais alfa X. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Esse pedaço é igual a esse, a gente pode cortar, né? Cancela. Sobra quem? E elevado a alfa G igual a... Opa, outro detalhezinho aqui, desculpa novamente. Esse menos não existe, tá? Porque menos com menos de fora daria mais. Na verdade, o menos saiu como constante e ficaria isso daqui só. Então, é a esperança de E elevado a alfa x. O que é isso? Nada mais é do que a função geradora de momentos de x aplicada no ponto alfa. E aí, o prêmio de interesse da gente é g. Como é que eu resolvo isso? Eu aplico o logaritmo natural dos dois lados, que eu vou usar log, tá? Porque a gente sempre vai usar apenas logaritmo natural. Então, eu vou usar log em vez de ln para logaritmo de base número Euler. E o alfa que estava multiplicando passa para lá, dividindo. Então, vejam que o prêmio g depende simplesmente do parâmetro alfa e da perda x. Não depende da riqueza W, como queríamos demonstrar. Tá certo? Bem, isso foi para completar a aula anterior. Agora vamos para a aula de hoje, que serão mais exercícios, certo? A gente vai ver algumas outras utilidades e vai fazer algumas questões com elas. A primeira utilidade que a gente vai ver é a potência fracionária. Tá? Então, a gente tem W a riqueza, né, que a gente vai estar avaliando, e o parâmetro gama, que deve estar entre 0 e 1, calculando a primeira derivada maior do que 0. Isso daqui está entre 0 e 1, e W é uma coisa sempre positiva, a riqueza, então isso daqui sempre vai ser algo positivo. Positivo com positivo, ela é positiva. Já aqui a gente vai ter que ela é negativa, por quê? Positivo com negativo. Vai dar negativo, sendo esse pedaço daqui também positivo. Então, novamente, um decisor avesso a risco. E na quadrática, de forma similar, tá? Ela é uma função crescente, logo pode ser uma utilidade de segunda derivada negativa. Logo, é um decisor avesso a risco. Então, vamos fazer um exemplo com cada uma dessas distribuições agora, certo? O exemplo 2. Nós temos um decisor com função utilidade fracionária, daquela que a gente acabou de ver, né? De potência fracionária. Onde a gente está usando raiz, ou seja, 1 sobre 2 seria a potência fracionária. Sendo a riqueza desse cara 10, e agora ele está suscetível a uma distribuição uniforme em formato de perda, tá? A perda dele segue o uniforme 0, 10. Lembrando, o uniforme, o menor valor que assume é 0, o maior é 10. E intervalos, isso é uniforme contínua. Tem a discreta e a contínua. Essa é uma contínua. E como é que eu sei que funciona o uniforme? A mesma probabilidade para intervalos de tamanhos iguais. E qual é o valor máximo que esse cara vai aceitar pagar para se proteger? Né? O prêmio G. Então, nosso ponto de partida é o quê? É sempre o de W menos G. Paguei o prêmio, estou protegido da perda. Ou eu não pago prêmio nenhum e fico suscetível à minha perda X. É evidente que se a gente vai usar aqui uma distribuição uniforme, a gente tem que lembrar que a densidade da distribuição uniforme é 1 sobre
B menos A, tá? E a média dela, que é se a gente quisesse saber e precisar, é a esperança de x, a uniforme, como todos os valores têm a mesma probabilidade, fazendo a continha da integral, vai dar A mais B sobre 2. Mas bem, vamos resolver aqui. A gente sabe que a riqueza é 10, então substituindo a riqueza e a utilidade, de um lado a gente vai ter raiz de 10 menos g. E o outro lado, que é aquele que a gente precisa trabalhar mais, a utilidade continua sendo a raiz de 10 menos x. E agora a gente tem que resolver essa esperança. É uma contínua, então a gente vai para o integral. Uniforme definida de 0 a 10. Então, a integral de 0 a 10 da função de x, que é esse pedaço daqui, a gente só repete dentro da integral, lembrando como é a esperança de f de x vezes a f de x não, que f de x a gente usa para densidade. Vamos chamar isso daqui de g de x. Eu vou fazer g de x vezes a densidade, que é f de x, que eu acabei de colocar ali, ó, é 1 sobre b menos a. 1 sobre 10 menos 0, 1 sobre 10, e isso é a densidade da minha uniforme, e isso daqui é a função de x, dx, certo? E agora, olha, é só resolver essa integral. Resolvendo essa integral, tá? Não é nada muito simples, a gente vai ficar com o quê? Sai 1 sobre 10, a gente usando a fração, isso daqui é 1 sobre 2, tá? A gente vai ficar com o seguinte resultado. 1 sobre 10, que multiplica menos 2 terços, vezes 10 menos x elevado a 3 meios, indo de 0 a 10. Não é isso? Substituindo aqui, o que é que a gente vai ter? Esse pedaço da frente não se modifica, né? Menos 2 terços vezes 1 sobre 10. E aqui, resolvendo a parte de dentro, substituindo os limites, vai ser 0 elevado a 3 meios, menos 10 elevado a 3 meios. Que isso vai dar quanto? Vai dar igual a 2 terços, né? Esse menos daqui vai cancelar com esse menos, o zero não importa, né? O pedaço do zero some. Eu vou pegar esse 1 sobre 10 aqui para resolver junto com esse 10, e aí vai me sobrar quem? Raiz de 10, né? Porque 10 elevado a 3 meios é o quê? É 10 elevado a 2 meios mais meio, ou seja, é 10 vezes 10 elevado a meio. Cortou esse 10 daqui de baixo com esse 10, sobrou só 10 elevado a meio, que é raiz de 10. Aí agora a gente tem, de um lado, raiz de 10 menos g, tá? Continuando na próxima página, raiz de 10 menos g igual a 2 terços raiz de 10. Para a gente encontrar o valor de g, eu vou elevar os dois lados ao quadrado e vai sobrar quem? 10 menos g igual a 4 nonos vezes 10. Então, quem é que vai ser o nosso g? 10 menos 4 nonos vezes 10. Resolvendo isso, é igual a 10 vezes 5 nonos. Solução mais fácil, 50 dividido por 9, que é igual a 5,555555. Tá? Lembrando, para a gente saber esse resultado, que a esperança de x, ou da perda da uniforme, é A mais B sobre 2. 0 mais 10 sobre 2 é igual a 5. Então, o prêmio desse decisor, que ele aceita para se livrar dessa perda que tem média 5, é 5,55. Tá? Então, realmente, como a gente já sabia de início, ele é um decisor avesso ao risco. E agora vamos para um exemplo de quadrática, certo? Temos aqui a utilidade quadrática, que é dada por isso, e ele está exposto a uma perda. Agora aqui a gente tem um pouquinho diferente, tá? Ele está exposto a uma perda C, mas a perda só ocorre com essa probabilidade. E de não sofrer a perda com probabilidade P. Aí aqui a gente tem dois valores
para a riqueza, a probabilidade de perda e o valor da perda, certo? E aí quer saber qual é o prêmio máximo que ele está disposto a pagar. Repare que agora a gente não tem mais uma perda de uma variável aleatória contínua, é uma perda que ocorre ou não ocorre e com esse valor, certo? Isso é uma Bernoulli, né? Ou ocorre ou não ocorre com probabilidade e tem esse valor. É a mesma ideia da distribuição Bernoulli. E aí, qual é o prêmio máximo que esse cara está disposto a pagar? Eu vou resolver só o primeiro caso e deixar o segundo para vocês resolverem se exercitarem aí. Como é que a gente resolve? Sempre é a mesma solução. Começa com do prêmio de um lado e do outro a utilidade esperada quando você não contrata o seguro, certo? Substituindo nessa utilidadezinha aqui, que é bem bonitinha, a gente vai ficar com o quê? Primeiro é W menos G, que é aquele W inicial, menos 0,01, que multiplica W menos G ao quadrado. Isso é igual ao quê? A esperança dessa função. Só que veja, como é que vai funcionar a esperança dessa função? O que é que a gente tem que entender? A perda ocorre com probabilidade P e não ocorre com probabilidade 1 menos P, certo? A gente tem que lembrar que no caso discreto, a esperança é dada como? É a soma de x vezes a probabilidade de x. No caso, eu tenho uma função, x vezes a probabilidade de x. Se eu tenho uma função g de u, g de x, vai ser somatório de g de x vezes a probabilidade de x acontecer. Então, o que é que eu tenho aqui? O que é que pode acontecer? Pode acontecer de não ter perda. Qual é a probabilidade de não ter a perda? P, não é isso? E se eu não tenho perda, quanto é que vai ser a riqueza do cara? W. Não vai se alterar, não teve a perda, vezes 1. Ou pode ser que aconteça a perda, 1 menos P. E aí, qual vai ser a riqueza dele? Vai ser W menos o valor da perda que pode acontecer. Então, vamos olhar que isso daqui é essa mesma expressão de esperança de x. Os valores, agora a gente tem uma função que estão dada por isso, e a probabilidade é P e 1 menos P. Então, não há segredo. Parece um pouquinho complicado, mas é uma aplicação pura da esperança de x. Só que agora, substituindo direitinho essa função utilidade dos dois lados, a gente vai ficar com a expressão bem grandinha. Eu não vou repetir o primeiro lado, que continua igual, tá, da equação. Só o segundo lado da equação vai ficar de que forma? P de W menos 0,01 W ao quadrado mais 1 menos P, utilidade de W menos C. Então, vai ser W menos C menos 0,01 W menos C ao quadrado, tá? Isso daqui tudinho é só esse segundo pedaço da equação. O primeiro continua igual. E aí, de posse desses dois lados aqui, desse e desse, da equação, a gente pode trabalhar os dois exemplos. Eu vou trabalhar o exemplo A e vocês trabalham o exemplo B depois. E a gente vai fazer o quê? Substituir W por 10, P por meio e C por 10. Como é que vai ficar, então, aquela equação todinha? Ora, vai ficar assim. 10 menos G menos 0,01, 10 menos G ao quadrado. Isso é só o lado esquerdo. E o lado direito? P era meio, então é meio de 10 menos 0,01 vezes 10 ao quadrado, mais meio de 10 menos 10 menos 0,01, 10 menos 10 ao quadrado. Então, no final, nem ficou tão ruim. Por quê? Esse 10 vai cancelar com esse 10, 0. Esse 10 vai cancelar com esse 10, 0 também. Então, esse pedaço vai sumir todinho. Isso daqui tudo vai ser igual a
0. 0 menos 0, 0 vezes meio, 0. E esse pedaço aqui, ora, isso daqui é 1 sobre 100, isso daqui é 100. Então, é 10 menos 1, que é igual a 9. Esse pedaço daqui vai ser igual a meio vezes 9, que é igual a 4,5. Então, o lado direito nem foi tão complicado. E o lado esquerdo? Aí a gente tem que desenvolver. É 10 menos g, menos 0,01, desenvolvendo um produto notável, vai dar o quê? 100 menos 20g mais g ao quadrado. Desenvolvendo de novo, vai dar 10 menos g, esse menos 0,01 com 100 vai dar menos 1, mais, menos com menos vai dar mais, 0,2g, menos 0,01 g ao quadrado, igual a 4,5. Organizando essa bagunça, a gente vai ficar com menos 0,01 g ao quadrado, menos 0,8g, porque eu tenho menos g mais 0,2g aqui, menos g mais 0,2g dá menos 0,8g, e aquele 10 com menos 1 dá 9, passando 4,5 do outro lado para cá, vai vir negativo, mais 4,5 igual a 0. Isso é uma equação de segundo grau que a gente pode deixar mais bonitinha ainda, multiplicando todo mundo por 100, g ao quadrado menos 100, mais 80g menos 450, igual a 0. Calculando a minha equação de segundo grau, isso é um delta, que vai ser igual a 6.400, que é o 80 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 450. Isso daqui vai dar igual a 8.200. Então, o nosso g vai ser igual a menos b, ou seja, menos 80, mais ou menos raiz de 8.200, isso tudo dividido por 2a, ou seja, 2. Temos dois resultados aqui possíveis. No resultado com o positivo, o g', a nossa primeira raiz dessa equação, é 5,27. O outro resultado não importa muito, porque vai ser negativo, vai ser menos 80 menos o valor dessa raiz. Isso não importa para a gente, porque o prêmio não pode ser negativo, certo? Então, g' igual a 5,27, logo nosso g é igual a 5,27. É o prêmio máximo que ele estava disposto a pagar. E qual era a perda média se ele não fizesse seguro? Ora, não era meio de ter perda 10 vezes meio de não ter perda nada? Logo, a média disso era igual a 5. Essa era a perda média esperada nesse caso. Então, ele aceita pagar um pouco mais. Novamente, é um segurado avesso ao risco. Eu não vou fazer, como eu falei, o caso B, mas eu vou deixar a resposta para vocês resolverem. O G vai ser igual a 5,37. Tá bem? Então, vocês resolvam aí e deem uma conferida no resultado aqui depois. Mas pode partir para ser mais fácil já desse ponto daqui. E aí é só substituir os valores. Agora, o que é que aconteceu se a gente reparar? Que eu acabei de entregar o resultado do próximo. No caso B, o que é que mudou somente? Apenas a riqueza do segurado, né? Da pessoa que vai fazer o seguro. A riqueza aumenta, certo? A riqueza aumentou, mas o que é que aconteceu com o prêmio? Na letra A é 5,27, na letra B eu já estou dizendo que o resultado vai ser um pouco maior, 5,37. Então, a riqueza aumentou e o prêmio também aumentou. Isso faz sentido? Do ponto de vista prático, normalmente isso não faz sentido. Porque quanto maior a riqueza de uma pessoa, mais ela tem a capacidade de arcar com perdas aleatórias, porque não vão influenciar tanto o patrimônio dela. Tá? Então, na vida real, normalmente funciona assim. Você tem uma riqueza maior, você às vezes deixa de fazer um seguro, porque se você tiver a perda, não vai lhe influenciar tanto seu patrimônio, enquanto pessoas com patrimônio menor precisam da segurança do seguro. Tá? Mas por que isso acontece? Aumentou a riqueza, aumentou o prêmio. É uma propriedade
da utilidade quadrática. Assim como a utilidade exponencial, você tem que o prêmio não depende da riqueza da pessoa, que também não é algo muito comum. E para finalizar a aula de hoje, vamos resolver um último exemplo, em que nós temos que a probabilidade de uma propriedade sofrer dano no próximo período, teste de análise, é de 0,75. E o valor de uma perda, caso ocorra, segue essa distribuição. Então, a gente sabe que a probabilidade de ter perda, se tiver, é de 0,25. E a utilidade do proprietário é dado por isso daqui. Isso é uma utilidade exponencial. E aí ele pede para a gente calcular duas coisas. A perda média esperada e o prêmio máximo pago. Certo? A gente já sabe que é uma utilidade exponencial. Então, o prêmio máximo vai ser maior ou menor que a perda média esperada? Vai ser maior. Certo? E aí como é que a gente vai calcular? Vamos calcular essa primeira coisa aqui. A perda média esperada. Ou seja, qual é a expectativa de perda desse cara, tá? Ora, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeira é que existe 75% de chance da perda ser zero. Existe 25% de chance da perda seguir essa distribuição. Então, eu tenho que calcular a média dessa distribuição, que vai ser a integral de 0 a infinito, porque o x é positivo, de x vezes essa densidade, 0,01 é elevado a menos 0,01x dx. Quem tiver com a memória melhor aí de teoria da probabilidade, vai lembrar que isso é a densidade de uma distribuição exponencial que tem lambda igual a 0,01. E na exponencial, a esperança de x é igual a 1 sobre lambda, ou seja, é igual a 100. Então, se você não quiser resolver essa integral, tá? Não vou resolver aqui para a gente não perder tanto tempo. Eu sei que essa integral todinha vai resultar em 100, que é a esperança da exponencial. Então, é 0,75 vezes 0, mais 0,25 vezes 100. Logo, a perda média esperada para o período é de 25. Então, a gente já sabe de cara que nosso prêmio é para ser maior do que 25. Tá? Então, vamos calcular quanto é esse prêmio máximo que ele aceitaria pagar. Fazer todo aqui na outra página. Qual é o nosso ponto de partida? A utilidade de contratar o seguro vezes qual seria a utilidade média em não se contratar esse seguro. Tá? Então, isso vai ser a utilidade de W menos G. E do outro lado a gente vai ter quem? Eita, quem é a esperança agora? Mesmo princípio. Tem 75% de chance da perda ser igual a 0. Então, da utilidade de W. Não houve alteração na riqueza. E tem 0,25 de eu ter uma perda que segue aquela distribuição exponencial. Então, a gente teria a utilidade de W menos x f de x dx. E aí, como é que a gente resolve isso? Ora, basta a gente substituir aqui e ficar com, puxar um pouco mais para cá para caber, e elevado a menos 0,005 w menos g, certo? Agora, isso daqui, cuidado para não confundir, que a gente tem a densidade exponencial e tem a utilidade do proprietário. Menos 0,75 é elevado a menos 0,005W, menos 0,25, integral de 0 até infinito, de E elevado a menos 0,005W menos x, tá? Esses menos estão surgindo por causa da função utilidade, vezes a densidade, que é 0,01 E elevado a menos 0,01x, 0,01x dx. Quase que não coube, tá? Organizando essa muvuca todinha aqui, certo? Por quê? Esse 0,5 é elevado a W, e aí 0,75 eu tenho desse outro lado aqui, só que esse 0,25, quando a gente separar aqui o W,
também vai sair da equação, tá? Só para a gente entender aqui rapidinho, porque eu vou pular esse passo para não escrever muita conta. Separando esse pedaço aqui, eu vou ter duas expressões, correto? O E menos 0.05W e o E com o 005G. Reparem que aqui eu tenho um E005W e aqui eu também vou ter esse E005W, só que aqui está com 0,75, aqui está com 0,25. Só que eu posso botar em evidência. E eu posso tirar isso, porque quando eu separar aqui na integral, eu vou ter isso vezes uma densidade. Isso não depende de x, pode sair e é igual a 1, tá? Resolvendo isso daqui, porque fica bem confusa essa conta, a gente vai ter E elevado a 0.005G igual a 0.75 mais 0.25 vezes 2, né? Na prática, o que a gente fez para a gente entender, dividiu todo mundo por menos E elevado a 0.005W. Então, a gente dividiu todas as expressões por menos E elevado a menos 0.005W. Então, vai cortar aqui, vai cortar aqui, vai cortar aqui. E aí dá menos 0,25 vezes 2, que é igual a 1,25, essas partes constantes aqui. Então, G vai ser igual a quê? 200, que é esse expoente, passando para o outro lado, vezes log, base natural, 1,25, que dá igual a 44,63, certo? Que é maior do que o 25 que a gente tinha encontrado. Então, repare também que a gente fez essa divisão e o W sumiu, a gente nem sabia qual era a riqueza do segurado, mas não importa por quê, porque a função utilidade é exponencial, e uma característica da função utilidade exponencial é que a riqueza não influencia no valor do prêmio, tá? Lembrando como é que eu resolvo essa equação todinha aqui, que eu fiz esse pulo bem grande, daqui para cá. Divide todo mundo por essa expressão, que aí vocês vão conseguir chegar nesse pedaço, tá certo? A aula de hoje a gente vai ficar por aqui, novamente usando as mesmas referências anteriores sobre utilidade. Até uma próxima aula.